Abandonei meu MacBook para ficar apenas com o iPad Pro de 2024. E aí, será que valeu a pena? Pois então, pessoal, eu estou testando a fundo os novos iPads de 2024, tanto o Air com chip M2 como também Pro com chip M4, e decidi abandonar por enquanto aqui o MacBook para ficar apenas com o iPad Pro, que está bem completo aqui, com o Apple Pencil Pro, com a nova capa teclado Magic Keyboard, e eu conto para vocês a minha experiência logo após a vinheta. Bora lá! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kaise e eu confesso que eu estou realmente bastante impressionado com quão bom está o iPadOS, que é o sistema operacional dos iPads hoje em dia. Como eu falei na introdução do vídeo, eu mergulhei a fundo aqui na utilização dos iPads, quis abandonar por completo o Mac que eu utilizo há mais de 10 anos, gosto muito da plataforma e estou muito acostumado para realmente ter essa experiência de usuário de iPad. E aí, será que dá para substituir um MacBook, um computador? Digamos que sim, digamos que muito sim. Não que já não dava antes, mas hoje tá melhor e a tendência é continuar melhorando. Inclusive, daqui mais ou menos 2 semanas, teremos aí o anúncio, não melhor, a demonstração do novo sistema do iPad que vem, né, ou melhor, que deve vir com muitas funções de inteligência artificial. Da hora, né? Mas a gente tá fazendo aqui com o iPadOS 17.4 e aproveitando que eu falei sobre atualização, o que eu percebo é que a cada ano que passa, o iPad tá mais próximo do macOS, que é o sistema operacional dos Macs, MacBooks, enfim. Só que ele oferece coisas ainda melhores, como a tela sensível ao toque e também a caneta, né, que seria o Apple Pencil. Inclusive eu tenho o kit completo aqui, a capa Magic Keyboard junto do Apple Pencil Pro, sensacional. Cara, o iPad é fera, tem tela melhor, a gente vai falar sobre isso, sobre todas essas coisas aqui nesse vídeo, fica aí comigo. Mas antes eu quero contextualizar por aqui uma coisa. Hoje em dia eu trabalho 100% com o digital, eu produzo os meus vídeos aqui no YouTube, faço outras coisas também online, mas né, meu principal trabalho aqui são os vídeos, então a gente edita os vídeos, a gente roteiriza esses vídeos, a gente planeja como a gente vai publicar esses vídeos, quais produtos a gente vai analisar, enfim. Então eu tenho uma necessidade de uma máquina hoje em dia poderosa para aguentar várias abas abertas, para aguentar os nossos grupos, para aguentar o nosso fluxo de trabalho. Então a minha máquina tem que ser boa, por isso que eu utilizo hoje em dia um MacBook Pro. Não hoje em dia, mas há bastante tempo, tá? Por isso mesmo eu fico naquela, será que o iPad Pro é melhor? O iPad Air já dá conta? Como é que é essa parada? Resolvi testar com o iPad Pro, que é o último iPad lançado, né? Foi lançado há uma semana atrás, eu já tô com ele, graças ao pessoal da PMG Imports, loja que eu recomendo vocês comprarem o seu próximo iPad, ou Mac, ou qualquer outro produto Apple. A PMG fica em São Paulo, é uma loja feita por amigos meus, pessoais, recomendo demais, são super confiáveis, senão eu não estaria falando aqui. Eu vou deixar o contato e maiores informações aqui na descrição. E eles são de São Paulo, mas fazem envios para o Brasil inteiro, beleza? E como vocês podem ver, eu trabalho aqui no meu estúdio, então eu tenho a minha mesa, tenho aqui o meu monitor, eu tenho o meu teclado, eu tenho o meu mouse. Esse monitor aqui em questão é da Benq, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, publiquei algumas semanas atrás, recomendo vocês assistirem que tá bem completo. Eu consigo utilizar o MacBook com a tampa fechada nele, isso é sensacional. E olha só, eu consigo também utilizar o iPad, o que é um belo atrativo. Esse monitor é legal porque ele já é Thunderbolt, então basta eu plugar esse cabo USB tipo C no Mac ou no iPad e utilizar. O próprio sistema já reconhece e fica muito bom, consigo utilizar o próprio som do monitor, consigo controlar tudo, cara, realmente é top. Os demais periféricos, como mouse e teclado, funcionam tanto no Mac como também no iPad, só que com algumas limitações. E é por isso que eu vou dividir esse vídeo em várias partes, começando justamente pelos acessórios. Até porque a minha vida, o meu trabalho se concentra aqui, nesse estúdio, nesse escritório. Então eu não preciso muito de uma portabilidade. Sacou a parada? Vou passar aqui a minha vida, né? Que no caso é o meu uso do dia a dia. Além da maravilhosa capa teclado, que é chamado de Magic Keyboard pela própria Apple, eu tenho também o Magic Mouse da Apple, que seria o mouse comum deles, que tem vários gestos para Mac, mas praticamente nenhum aqui para o iPad. Ele funciona como um mouse qualquer, então eu poderia pegar um mouse
que fosse Bluetooth sem nenhum dongle mesmo e conectar aqui no iPad que já funcionaria. Eu utilizo o Magic Mouse há muitos anos, há mais de 10 anos também, sou super acostumado com ele, então tá valendo. No entanto, eu não consigo controlar muito bem o rastreamento, no caso a velocidade que ele tem ali, até consigo, mas não é tão legal o controle como eu tenho no Mac, não funciona todos os gestos, então assim, eu tenho poucos controles, eu tenho poucos ajustes para fazer por aqui. O máximo que eu consigo, na verdade, é habilitar o clique secundário, apertando ali o mouse com o botão direito, ou melhor, na região direita. Isso aí é o máximo que eu consigo fazer. Se bem que eu também consigo no Safari voltar com uma certa facilidade para a página anterior. Para quem não sabe, o Safari é o navegador do próprio iPad, o navegador do iPhone e também do Mac, e eu sou acostumado a utilizar ele. Eu sempre gostei dele e, cara, acho ele o melhor e tô acostumado, então assim, eu utilizo ele e, cara, é bom, mas poderia ser um pouquinho melhor como é no Mac, né? Até porque é um produto da própria Apple. Já sobre o teclado, digamos que ele é 95% igual. Esse aqui também é chamado de Magic Keyboard, no caso, esse aqui é o modelo com Touch ID, modelo preto, justamente para os Macs mais Pro, digamos assim. Você pode utilizar ele com qualquer Mac que tenha chip M1, M2, M3 e você vai conseguir utilizar a melhor função dele, que é esse botão com desbloqueio pela digital com Touch ID. Esse botão funciona tanto para você bloquear o computador como tem para desbloquear. No entanto, aqui no iPad esse botão é inútil porque ele não tem função alguma. Isso me incomoda um pouco, mas de resto o teclado funciona perfeitamente. Você consegue controlar o brilho, consegue controlar o volume, consegue usar as teclas de page up, page down, consegue utilizar a tecla de emoji, tudo funciona, menos a tecla do Touch ID, é aquilo lá. Esse é um produto da própria Apple, poderia funcionar, não à toa esse aqui também tem o chip M, mas ok, né? Vai que a Apple no futuro libera alguma atualização. Por enquanto não, então digamos que esse é um ponto negativo aí, vai. Para um ambiente, ou melhor, para vários ambientes, né? Ambientes que você não tem muito controle, você precisa de portabilidade. Eu tenho comigo o Magic Keyboard, feito inclusive para iPad Pro. Essa é uma versão exclusiva até então, muito bem acabada, já existiam outras versões ali para iPad Air, para iPad Pro, enfim, mas esse aqui ele é um pouco mais robusto, mais bonito também, elegante, que traz ao mesmo tempo teclas menores do que a gente está acostumado com um teclado padrão, até porque esse meu modelo aqui é o de 11 polegadas, é um iPad menor, temos uma versão ainda maior de 13 polegadas, que é bem mais cara, e eu não vejo tanto sentido, acho o de 11 polegadas, cara, top demais e, cara, funciona muito bem. Essa capa teclado é excelente, ela tem inclusive a tecla de bloqueio, tá? Não tem o Touch ID, mas nem precisa, até porque esse iPad Pro possui o sistema de desbloqueio facial, né? O Face ID igual dos iPhones, e agora é centralizado, então funciona igual, né? O posicionamento da câmera é igual de um MacBook, digamos assim, só que a câmera, além de ser melhor, conta com outros benefícios, com o palco central, então você consegue se movimentar na cena e o Mac te segue, isso aí é bem da hora. Então é uma baita vantagem em relação ao MacBook também, fora que o desbloqueio é muito fácil e funciona 100% das vezes. E essa capa também tem o trackpad, que funciona muito bem, igual a de um MacBook, ele é multigestos, funciona no Safari, funciona para você navegar no sistema, funciona para você dar zoom numa página, é ótimo. Eu, Matheus Kays, considero o trackpad da Apple o melhor que tem, tanto para Mac como para tablets também, e é isso, cara. Considero também que esse acessório é o melhor para iPad, mas não acabou. Isso porque, caso você utilize, digamos assim, um acessório ali na porta USB tipo C do iPad, você não vai conseguir carregar ele, esse é um problema. No entanto, caso você esteja utilizando essa capa, você não tem esse problema, porque ela oferece uma entrada a mais USB tipo C para o iPad, facilitando então você carregar o produto. Você pode carregar ele tanto na esquerda como na direita. E se você estiver utilizando um acessório no iPad, você tem ali a porta para recarregar caso assim necessite. Lembrando que a bateria do iPad é sensacional, igual a bateria de um MacBook. Isso aqui a gente não tem muita diferença. Tanto o MacBook como o iPad, você vai ter uma ótima bateria, uma ótima autonomia. E vale dizer por final que essa capa teclado é tão foda, é tão top, que ela não precisa ser carregada. Ela usa a bateria do próprio iPad, cara. Então ela conecta magneticamente no iPad e, cara, você não precisa mais se preocupar. Inclusive, o outro acessório que também é muito legal, muito bom, que é o Apple Pencil, a caneta, né, que no caso é o lápis inteligente da própria Apple, você também não precisa recarregar. Você carrega ela diretamente no iPad, no corpo dele. É tudo magnético, cara. A Apple tem umas sacadas que são da hora, né? Mas beleza, estou falando agora de portabilidade, o iPad é excelente para isso.
No entanto, se você tem aquele ambiente controlado, isso é, escritório, seu quarto, a sua mesa, num estúdio, numa casa, enfim, cara, cuidado, porque se você vai fazer que nem eu faço aqui, utilizar um monitor com acessórios externos, você tem algumas coisas que você tem que entender aqui que eu tô passando para vocês. Vale dizer por fim que o MacBook eu consigo utilizar ele com tampa fechada no monitor. O iPad não, se eu fechar ele, apaga. Eu ia demonstrar agora, mas deixa como tá. Abordando agora outro tópico, no caso, experiência web, aqui a gente vai ter uma experiência muito boa e muito parecida com o computador. É interessante falar que o navegador importa nesse caso. Como eu falei mais cedo, eu gosto de utilizar o Safari, sempre utilizei ele, sou super acostumado com ele, gosto de ter o handoff, então abro uma página nele, se eu quiser continuar no iPhone eu continuo, se eu quiser continuar no Mac eu continuo e vice-versa, isso é sensacional para mim. Mas o mais interessante é que o iPad ele junta o melhor dos dois mundos. Ele é um pouco de iPhone e um pouco de Mac. Eu diria que antigamente era 70% iPhone e 30% Mac. Hoje em dia é o contrário, é 70% Mac e 30% iPhone. E eu consigo fazer tudo que eu acho necessário, tudo que é necessário para o meu dia a dia. Eu tenho uma certa dificuldade em emitir nota fiscal hoje em dia com o iPhone, eu consigo, mas é um pouquinho chato. E aqui no iPad eu não tenho isso, eu tenho uma tela grande, eu tenho um navegador que suporta e eu tenho muita facilidade para fazer essas emissões, guardar os arquivos também, a gente já vai falar sobre isso. Cara, eu tenho um navegador muito top. No entanto, eu não tenho por aqui muitas extensões. Você tem extensões para iPad, mas não é igual você ter para certos navegadores. Tá certo que o Safari para Mac também não tem muitas extensões, mas o Google Chrome, por exemplo, você não tem as mesmas extensões que você possui para o navegador para computador. Beleza? É importante deixar isso bem claro. Mas é aquilo, eu não utilizo o Google Chrome nem para computador, quem dirá para iPad, né? Mas nem tudo são flores. Eu quero deixar claro que eu enfrentei alguns bugs bem chatos. Na verdade, um bug em específico que me incomoda e que aparece de vez em quando, cara. Não é sempre, que eu acho muito bizarro. Eu uso aqui a ferramenta Trello para roteirizar nossos vídeos, separar, organizar também. E toda vez, ou melhor, quase toda vez que eu utilizo ele no web, no navegador do iPad, eu enfrento problemas na hora de acentuar pelo teclado físico. Isso me deixa assim, cara, o que tá rolando? Será que eu tenho que fazer uma configuração? Como é que é dessa parada aqui? Não tô entendendo. E falando com alguns amigos meus que utilizam o iPad, como o Barba, que inclusive conheceu os iPads em primeira mão e tal, ele é um especialista nisso, ele me relatou que isso acontece com frequência em outros sites também. A ideia, ou melhor, a dica aqui para contornar esse problema é utilizar o aplicativo oficial daquele site. O Trello está disponível em app, eu não costumo utilizar para Mac, eu gosto de utilizar ele no navegador, mas aqui eu consigo contornar dessa maneira e funcionou super bem. Testei agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, para ver se esse bug continuava. Não. E é aquilo que eu falei, às vezes ele aparece, maioria das vezes ele tá ali aparecendo esse problema, mas agora não apareceu mais. Então não sei se eles corrigiram, não sei qual é que foi, mas eu enfrentei esse problema, então nem tudo é perfeito aqui no mundo da Apple, né? Tem muita coisa que não é perfeita. A gente vai falar sobre isso aqui no decorrer desse vídeo. Inclusive, se você estiver curtindo esse vídeo, avalie e deixar o seu like aí, porque ajuda bastante a gente, beleza? Bora continuar. Bora falar agora sobre o sistema. Pois então, o iPadOS tem suas características próprias. Ele é muito parecido com o iOS, que é o sistema operacional dos iPhones, mas também tem muitas similaridades com o macOS, que é o sistema dos MacBooks, Mac Mini, iMac e por aí vai. É interessante dizer que o iPadOS, ele às vezes consegue ter um desempenho superior que o Mac em muitos casos. Ele é muito otimizado. Ele permite multitarefas, oferece Picture-in-Picture, tem mais jogos do que para Mac, entre outras superioridades. E eu falei agora há pouco que ele pode ser melhor que o Mac e realmente isso pode acontecer. Em alguns softwares, por exemplo, vamos dizer aqui que você está pegando um iPad Air com chip M2 e quer comparar ele com um MacBook Air também com chip M2, que tem o mesmo hardware. Você exporta um vídeo no iPad e exporta esse mesmo vídeo no Mac, utilizando a mesma ferramenta, o Final Cut Pro, que tem tanto para iPad como para Mac. Claro que são programas com o mesmo nome, só que eles são levemente diferentes, são muito parecidos, mas são diferentes. Você exporta o vídeo mais rápido no iPad do que no Mac, mesmo tendo o mesmo hardware. E não é só isso, você consegue usufruir de uma edição melhor, mais otimizada
no iPad do que no Mac, nesse caso em específico. Hoje em dia eu estou utilizando o melhor iPad disponível, ele é melhor que muitas máquinas. Esse aqui tem o chip M4. O meu MacBook que eu estava utilizando até então era o MacBook Pro com chip M3 Pro com 18 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento SSD. Eu não estou aqui para comparar, né, MacBook com iPad nesses dados técnicos. Eu estou aqui para falar para vocês se dá ou não dá para utilizar o iPad num dia a dia no lugar de um MacBook. Sacou a parada? E a resposta é sim. As vantagens que um Mac tem, ele também possui handoff, AirPlay, AirDrop e tantas outras. Fora que ele oferece mais coisas, como tela sensível ao toque e também a caneta, uma tela melhor, no caso aqui desse último iPad Pro, é uma tela OLED com taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, ele tem aquela característica de tela ProMotion, tem um desempenho que pode ser melhor, porque ele é mais otimizado, como eu falei agora há pouco. Questão de portabilidade, o iPad é mais fino, mais leve e, portanto, mais portátil que qualquer MacBook, fora que ele também é menor. No entanto, se você está comparando MacBook com iPad, eu acho que você vai querer utilizar um teclado assim como eu. E essa capa teclado que eu tanto elogio aqui é pesada. Ela deixa o iPad também mais grosso, então assim, se você for utilizar esse kit capa teclado com o iPad, saiba que ele vai ficar mais pesado e mais grosso. Fora que ele também vai ficar mais caro. Sim, essa brincadeirinha é mais cara que um MacBook Air, por exemplo, com um chip M3. Olha só que interessante. Continuando as vantagens, ele traz suporte aqui ó, ao Apple Pencil, no caso esse aqui é o Apple Pencil Pro, e sim, apenas ele, ou melhor, apenas os iPads de 2024 Air com chip M2 e Pro com chip M4 suportam o Apple Pencil Pro, que traz algumas vantagens em relação ao Apple Pencil tradicional. Temos também uma câmera frontal melhor que a câmera frontal de um MacBook, né? Bem melhor, sem contar que ele tem um recurso de palco central, onde o iPad consegue seguir você na cena, então você se move, a câmera move junto com você, o sistema é capaz de identificar, e isso é bem da hora, fora que o iPad Pro em questão tem uma câmera traseira, e caso você queira substituir o seu MacBook, ou melhor, esteja em dúvida em comprar, o iPad Air também tem uma câmera na traseira. Não é tão boa, ou melhor, não tem todos os sensores e recursos que o iPad Pro tem. Esse aqui, se você quiser utilizar para medir um quarto, utilizar ele para trabalhos profissionais, se você é engenheiro, arquiteto, designer de interiores, cara, é uma baita ferramenta. Então, né? Mas é aquilo também, o seu iPhone faz praticamente isso hoje em dia. É claro que depende do modelo. E essas foram algumas vantagens do iPad em relação ao Mac que eu separei por aqui. No entanto, eu quero falar uma coisa. O Mac tem o Finder, que de fato é o melhor gerenciador de arquivos que a Apple tem hoje em dia. O iPad até tem o aplicativo Arquivos, que no passado não era tão bom, mas hoje em dia eu tenho que assumir que melhorou muito e, cara, eu não tenho mais dificuldade de utilizar. Tá muito intuitivo, tá muito fácil, bem organizado, gostei de utilizar, consegui pegar aqui ó, o meu acessório, né? No caso o meu hub, que é esse aqui, e cara, eu conecto aqui ó, o meu cartão SD, conecto no USB tipo C ali do iPad e passo os arquivos para cá, nos arquivos ali, no aplicativo Arquivos do iPad, super rápido, com transparência, tenho ali o tempo que vai passar, depois eu upo pro meu editor e funciona muito, mas muito bem mesmo. Então não tenho do que reclamar, sendo bem sincero com vocês, mas reconheço ainda que o Finder é melhor, mais fácil ainda de gerenciar e te dá uma liberdade ainda mais para pesquisar. Aproveitando que eu falei sobre liberdade, a única coisa que eu ainda gosto no Mac, que eu não tenho muito no iPad, é essa liberdade de fato de você ter várias mesas, que seriam páginas desktop para você trabalhar. Então você faz várias mesas onde você organiza de certas maneiras, o que você tem aqui, qual wallpaper você vai utilizar, todas essas coisas. Isso você ainda não tem no iPad, mas você tem coisas parecidas, digamos assim. Aqui no monitor, por exemplo, o iPad fica dessa forma. Ele é organizado, ele tende a ficar essa janela mais centralizada, assim como eu posso também colocar ela em tela cheia, utilizar o modo Split View, que usa os dois aplicativos de uma vez só, e claro, adicionar janelas, que seria algo mais próximo do que nós temos hoje em dia com o Mac, mas não é tão personalizado assim, você não é tão livre, sacou a parada? Eu gosto de deixar os elementos da maneira que eu preferia ali, sacou? Então assim, eu ainda prefiro o Mac nesse sentido, mas dá super pra ficar com o iPad, eu tô usando, tô adorando, não tenho muito do que reclamar não. Cara, recomendo. É mais caro? É mais caro, mas cara,
É caro, cara, é difícil aqui, né, coisa, né? Vamos melhorar aí com o comunicador, Matheus Kaise. Aliás, se você já se inscreveu aqui no canal, convido você agora a se inscrever, habilitando o sininho das notificações para nunca perder nenhum vídeo novo, beleza? Inclusive, eu convido você a me seguir também lá nas redes sociais, todas elas eu sou @Matheus Kaise, algumas eu sou @canal Matheus Kaise, e é isso aí. O vídeo ainda não acabou, calma, que eu tenho que falar aqui das desvantagens do iPad. A primeira grande desvantagem seria comprar ele na Apple do Brasil, que é muito, mas muito cara. Fala sério, olha o preço desse iPad junto da capa teclado e do Apple Pencil Pro. Impraticável, velho. Agora, se você entrar no site da PMG Imports, que é a loja que eu indico lá de São Paulo, que faz envios para todo o Brasil, eu tenho certeza que você terá um desconto muito maneiro em relação à Apple do Brasil e serão os mesmos produtos. Eles importam para você certinho na configuração que você precisa. Recomendo inclusive vocês seguirem a PMG nas redes sociais. Lá no Instagram eles sempre falam que eles têm em estoque tanto de iPhone, iPad, com Mac também, e vocês conseguem fazer o melhor negócio com eles e tem até cupom de desconto rolando para compra desses novos iPads de 2024, hein? E se eu tô falando aqui da PMG, claro que eles são confiáveis, são de São Paulo, vocês podem fazer uma videochamada, vocês podem retirar pessoalmente com eles, vocês podem pedir para que eles enviem para você onde quer que você esteja aí no Brasil, e é isso aí. Bora falar agora das outras vantagens do iPad. No caso, a primeira seria o armazenamento. Embora a gente tenha as mesmas opções de memória interna hoje em dia que o Mac, o iPad, ele, digamos que não é igual um Mac nesse sentido. Ele até pode ler um HD ou SSD externo, você consegue utilizar projetos, você consegue salvar arquivos nele e tal, mas não é possível instalar aplicativos nesses HDs, nesses SSDs. Portanto, tome muito cuidado, você tem que escolher o iPad com o armazenamento correto. A minha versão aqui acho que é a inicial, mais simples mesmo, 256 GB, não preciso mais que isso, tá muito bom e é isso aí. Segundo ponto, teclado. Eu não consigo utilizar o teclado do iPad tradicional, eu não vejo sentido em utilizar esse digital aqui, eu odeio digitar na tela, então eu tenho que ter um teclado físico. Seja um teclado como esse aqui, que é para Mac, mas que funciona super com o iPad, como uma capa teclado, que como eu falei mais cedo, né, ela é bem cara, ela é vendida ali separadamente do iPad, tá? Então se você pega o kit iPad mais capa teclado, saiba que ele fica mais caro que um MacBook. Então, às vezes o pessoal esquece, mas essa é a realidade, hein? E olha que nesse kit eu nem tô contabilizando o Apple Pencil, pois é. E é isso! Esse aqui atrás de mim é o iPad, eu sou Matheus Kaise e esse aqui é o MacBook que eu decidi abandonar justamente para ficar com o iPad. Gostaram? Trocaria? Compraria um iPad? Me diga aí nos comentários. E esse vídeo aí foi bem sério com vocês e eu quero saber a sua opinião e quero também que você me siga, me acompanhe por aqui no YouTube e também nas redes sociais. Eu sou o Matheus Kaise, vou ficando por aqui. Até mais, tchau, tchau, fui!